A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, concedei-nos, vos pedimos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, iniciamos o nosso programa Mensagem Pastoral. Queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as comunidades e famílias ribeirinhas, as famílias e comunidades das cidades que nos acompanham no programa dominical Mensagem Pastoral. Estamos, queridos irmãos e irmãs, no 15º domingo do tempo comum. O evangelho deste domingo é Lucas 10, 25, 37. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se diante de Jesus, disse: Quem é meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo ocorreu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou o homem em seu próprio animal e levou a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus então perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você está ouvindo A Mensagem Pastoral. Queridos irmãos, queridas irmãs, o homem assaltado e quase morto desperta certamente nos ouvintes e cada um de nós compaixão. Alguém deverá aparecer para acudi-lo. Um sacerdote que vinha de Jerusalém, onde tinha cumprido suas funções sacerdotais, desceu por aquele caminho, viu o homem, mas passou adiante, como diz o texto do Evangelho, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu e passou adiante, como vimos no Evangelho, pelo outro lado. Passam pelo outro lado, provavelmente pelo medo de também serem assaltados, ou talvez de não caírem no estado de impureza, tocando um desconhecido ensanguentado, meio morto. Pelo outro lado, indica a distância, o distanciamento, a distância, o distanciamento, que fazem passar adiante e que não deixam ser cuidado, não os fazem descer da própria montaria, inclinar-se e curar as feridas. Não encontram, portanto, o próximo, porque não se aproximam.
Ele é da minha raça, da minha religião, ele vinha da mesma cidade que eu, ele reza e adora no mesmo templo que eu. Ele que desce de Jerusalém a Jericó era da descendência de Abraão, Isaque e Jacó, como eu, mas ao vê-lo passei adiante pelo outro lado. Pelo outro lado, porque ele não era outro que eu. Ele não era samaritano, não era um traidor, não era um pagão, era um hebreu como eu. Tudo fez aumentar a distância entre mim e o ferido. Eu pensei que sabia, conhecia, vivia, mas ao passar pelo outro lado, nem mesmo conheci o outro de mim. Aquele que deveria ser o meu outro permaneceu apenas um semi-morto e assim, ao passar pelo outro lado, apenas vi alguém à distância, sem proximidade, que não se tornou meu próximo. Ao passar pelo outro lado, perdi a herança da vida eterna, conforme a pergunta do fariseu do texto do Evangelho. Desceu pelo mesmo caminho que eu um samaritano que teve compaixão dele. Samaritano, aquele que descendente de colonizadores assírios com mulheres israelitas que não foram deportadas depois da destruição do Reino do Norte. No retorno babilônico, eles foram excluídos do povo eleito. Não lhes foi permitido participar da reconstrução do templo, pois eram impuros, filhos de estrangeiros. O antagonismo, o ódio contra os samaritanos cresceram quando, entre os anos 6 e 9 depois de Cristo, na véspera da Páscoa, um grupo de samaritanos espalhou no templo ossos de mortos, tornando-o assim impuro para qualquer celebração. Não existia nenhum motivo para cuidar de alguém que não conheço, que não faz parte do meu círculo, que não é da minha raça, da minha religião, da minha cidade, do meu bairro, da minha rua, da minha vizinhança. Existiria algum motivo, alguma justificação, um porquê, um para quê dessa compaixão e cuidado? Não, não existia um porquê, não existia uma razão. Não era marido, não era esposa, não era filho, não era filha, não era da minha parentela, não era do meu povo. Ele era justamente o outro, o traidor do meu povo, aquele que eu tinha por inimigo, o impuro, o da outra raça. Ele não oferecia sacrifícios em Jerusalém como eu. Ele era aquele de quem não se podia pedir um copo d'água, pelas cujas terras não se deveria pisar. Sim, um samaritano. Tomado de compaixão, enchendo-se de compaixão, tornado compaixão, compadecido, foi ele que se fez próximo. Nenhum motivo, nenhuma razão, nenhum porquê, nenhum para quê, nenhuma justificação, nada. O Evangelho apenas nos narra, mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se dele e tratou-lhe as feridas, derramando nelas óleo e vinho. É que, tomado de compaixão, não se justifica. Na generosidade e gratuidade do cuidado, colocou em seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários e entregou ao dono da pensão, recomendando: tome cuidado dele. Quando eu voltar, pagarei o que com ele tiveres gasto a mais. Como alguém que estende a mão, salva e desaparece sem deixar pegadas? Tudo apenas na gratuidade da compaixão, da misericórdia. Ele é a misericórdia em movimento. E o escriba não entendeu que no modo do samaritano estava a gratuidade e a misericórdia que nos faz herança da eternidade, da vida eterna. Sim, na compaixão, na gratuidade do cuidado, na misericórdia, é que recebemos a vida eterna, uma herança de eternidade. É que Deus é assim. Não é assim que Deus faz conosco? Não espera, não distingue, não seleciona, não desfaz, é cheio de compaixão, é um apaixonado. Ele não consegue passar adiante, não passa pelo outro lado, não pergunta, não sabe do povo, da raça, da cor, da crença. Só sabe da sua geração, de ser filho, filha. Filho, filha assaltada na semidormência da morte. Desce sempre, ele desmonta, se compadece sempre, toca, limpa, derrama o óleo da eleição, da unção na existência humana e derrama o vinho da verdade e da alegria no coração dos seus amados.
Conduz a sua casa, paga generosamente com amor desvelado na preciosidade da prata, sem porquê, sem para quê, é compaixão, é compadecido, ele é gratuidade, Deus é jovialidade, ele matricia, ele cuida. Nesse compadecimento, na aproximação, na misericórdia, nos tornamos também nós, a raça de Deus. Somos da sua familiaridade, somos suas testemunhas. No nada da nossa samaritanidade aflorada, a compaixão que é própria de Deus, nos assemelhamos a Ele. Recebemos suas afeições, as feições da misericórdia. No descuidado da troca, do nada esperar, do nada querer dar, no apenas da pobreza de cuidar, vamos recebendo as feições próprias de Deus, que é misericórdia. Nessa grandeza do fazer sem saber que faz, do cuidar sem saber que cuida, do saber sem saber que serve, somos realmente filhos e filhas de Deus, herança de Deus. Na misericórdia somos como Deus, não conseguimos passar adiante pelo outro lado. Na nossa samaritanidade não ousamos passar adiante, mas descemos de nós mesmos, nos inclinamos, limpamos as feridas de todos os que jazem à beira do caminho. E com o óleo da compaixão e do consolo, o vinho do serviço e da proximidade, buscamos curar todas as feridas, do corpo e do espírito. As feridas do corpo e do espírito, solidão, angústia, fome, frio, desespero, nudez, abandono, marginalidade. Quantas feridas no corpo e na alma nas mulheres e homens de hoje. Na samaritanidade da nossa vida e missão como cristãos, poderíamos nos dar conta de que o mundo, o modo de ir e do nada de si, do tudo de si. O que vem dito no Evangelho, sem sandálias, sem sacola, quando somos enviados como misericórdia, como samaritanos, samaritanas, somos enviados como palavra despojada, livre e serviçal também nas nossas exterioridades. É nesse modo evangélico, queridos irmãos e irmãs, de viver, que somos conduzidos pela fé, conduzidos por Jesus crucificado, ressuscitado. Os esquecidos, sofridos, descartados nos oferecem a oportunidade de sermos o que somos na profundidade de nós mesmos. O que somos? Sinais do amor de Deus, servos, servas, pastores, pastoras, pais, mães, especialistas em humanidade. Sim, somos todos samaritanos. Talvez por isso nos recorde o Evangelho de Mateus: sempre que fizerdes isto a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Muito mais que uma advertência, as palavras de Jesus soam como um convite perene a devolvermos aquele amor com que Ele cuida de nós. É a fé que permite reconhecer Cristo, e é o seu próprio amor que impele a socorrê-lo sempre que se faz próximo no nosso caminho da vida. Lembra Papa Bento XVI. O caminho do cristão, queridos irmãos e irmãs, é feito de encontros, muitos encontros. Recebemos o dom da fé, fomos revestidos com as vestes do amor, da misericórdia, mas somos chamados a cuidar daquele. Você está ouvindo a mensagem pastoral. Ouçamos, queridos irmãos e irmãs, um texto de Papa Francisco. Hoje o Evangelho apresenta a célebre palavra do bom samaritano. Interrogado por um doutor da lei sobre o que é necessário para possuir a vida eterna, Jesus o convida a encontrar a resposta nas Escrituras, dizendo: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, o teu próximo como a ti mesmo. No entanto, havia várias interpretações sobre quem devia ser entendido como o próximo. Com efeito, aquele homem volta a perguntar: e quem é meu próximo? Nesta altura, Jesus responde com a parábola, essa parábola tão bonita e profunda. Convido todos a ler o Evangelho de hoje, o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25. É uma das parábolas mais bonitas do Evangelho. Esta parábola tornou-se paradigma da vida de todos aqueles que seguem a Jesus. Tornou-se um modelo do modo como o cristão deve agir.
Protagonista da breve narração é um samaritano que ao longo da estrada encontra um homem roubado, espancado pelos salteadores e cuida dele. Sabemos que os judeus tratavam os samaritanos com desprezo, considerando-os alheios ao povo eleito. Portanto, não é por acaso que Jesus escolhe precisamente um samaritano como personagem positivo da parábola. Desse modo, quer superar o preconceito, mostrando que até um estrangeiro, até alguém que não conhece o verdadeiro Deus e não frequenta o seu templo, é capaz de se comportar segundo a sua vontade, sentindo compaixão pelo irmão necessitado, socorrendo com todos os meios à sua disposição. Por aquela mesma estrada, antes dos samaritanos já tinham passado um sacerdote e um levita, ou seja, pessoas que se dedicavam ao culto de Deus. Contudo, vendo o pobre homem no chão, foram em frente sem parar, provavelmente para não se contaminarem com o sangue. Antepuseram uma regra humana, não se contaminar com sangue, ligado ao culto, ao grande mandamento de Deus que deseja antes de tudo a misericórdia. Portanto, Jesus propõe como modelo samaritano precisamente alguém que não tinha fé. Também nós pensamos em muitas pessoas que conhecemos, talvez agnósticas, que praticam bem. Jesus escolhe o modelo, um homem que não tinha fé. Este homem, amando o irmão como a si mesmo, demonstra que ama a Deus com todo o coração e com todas as suas forças, e ao mesmo tempo exprime verdadeira religiosidade e plena humanidade. Depois de ter narrado esta parábola tão bonita, Jesus dirige-se novamente ao doutor da lei, que lhe tinha perguntado: "E quem é meu próximo?", dizendo-lhe: "Qual desses três te parece ter sido próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores?" Deste modo, realiza uma inversão em relação à pergunta do seu interlocutor e também à lógica de todos nós. Leva-nos a entender que não somos nós, com base nos nossos critérios, que definimos quem é o próximo e quem não é, mas é a pessoa em situação de necessidade que deve poder reconhecer quem é o seu próximo, ou seja, quem teve compaixão por ele. Ser capaz de ter compaixão, eis a chave. Essa é a nossa chave. Se diante de uma pessoa necessitada não sentirmos compaixão, se o nosso coração não se comover, quer dizer que algo está errado. Prestemos todos atenção. Não nos deixemos arrastar pela insensibilidade egoísta. A capacidade de compaixão torna-se a pedra de toque de todo cristão, aliás, do ensinamento de Jesus. O próprio Jesus é a compaixão do Pai por nós. Se caminhares pelas estradas e vires um desabrigado deitado no chão e passares sem olhar para ele ou pensares, mas é feito do vinho. Se é um bêbado, questiona-te, se não é aquele homem, pergunta-te se o teu coração não se endureceu, se teu coração não se tornou gelado. Esta conclusão indica que a misericórdia por uma vida humana em situação de necessidade é o verdadeiro semelhante no amor. É assim que nos tornamos verdadeiros discípulos de Jesus e que se manifesta no rosto do Pai. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. E Deus, nosso Pai, é misericordioso porque tem compaixão, é capaz de sentir esta compaixão, de aproximar da nossa dor, do nosso pecado, dos nossos vícios e das nossas misérias. Diante desta parábola, o Papa Francisco nos chama a atenção. Pode existir o risco de apontarmos o dedo para os outros, comparando-os ao sacerdote e ao levita, ou para nós mesmos, enumerando a falta de atenção ao próximo. Não é tanto o de nos culpar. Claro que devemos reconhecer quando fomos indiferentes e nos justificamos, mas não nos detenhamos ali. Devemos reconhecer o erro, é verdade, mas peçamos ao Senhor que nos faça sair da nossa indiferença egoísta e nos coloque a caminho. Peçamos a Ele a graça de ver e sentir compaixão. Esta é uma graça, devemos pedi-la a Jesus. Senhor, que eu veja, que eu sinta compaixão como Tu vês e Tu sentes compaixão de mim. Essa é a oração que sugiro. Que sintamos compaixão daqueles que encontrarmos ao longo do caminho, especialmente aquelas que sofrem, estão necessitados, para nos aproximarmos e fazer o que pudermos para ajudar. Deus
Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Lembremos, queridos irmãos, queridas irmãs, os aniversariantes desta semana. Dia 13, Frei Eduardo Luiz Queiroz. Dia 14, Diácono Antônio Marques de Souza. Dia 17, Frei Paulo Xavier Ribeiro. Dia 19, Padre Durai Aroludos. E no dia 17 celebramos a ordenação presbiteral de Padre Círio Choquete. Esses nossos irmãos, os parabéns, Deus os abençoe e a nossa gratidão por viverem e exercerem um ministério entre nós. Deus os abençoe. Façamos juntos a oração do ano jubilar. Pai que estais nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, é a chama da caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, desperta em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforma em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos. Nos espera confiante nos novos céus e na nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz de nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, desejo a todos um bom domingo e uma abençoada semana e até a próxima semana, se Deus quiser. Recebamos a bênção. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor vos... A Rádio Rio Mar apresentou a Mensagem Pastoral. De volta no próximo domingo ao meio-dia, com retransmissão às 18 horas.